Meus irmãos, Pai do Senhor, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler a Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 4, e vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Os irmãos são bons de Bíblia. Quem trouxe Bíblia, levante ela. Que bom, isso é bom demais. É um bom costume que a gente não pode perder, trazer a Bíblia. Ainda que nós temos meios eletrônicos, mas carregar a Bíblia em papel ainda é o melhor. Eu amo ouvir quando os irmãos estão folheando a Bíblia, isso é maravilhoso. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 1 em diante, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Se assente. Eu quero louvar a Deus, poder mais uma vez estar aqui na congregação do Cedro, junto com o pastor Júlio, pastor dessa igreja, esse homem de Deus. É sempre bom estar com os irmãos aqui do Cedro e rever o pastor Júlio, sua esposa, e Deus sendo louvado através da vida dele. Também louvar a Deus pela vida do pastor, ou do nosso querido irmão Gessé. Eu já estou aí liberando uma palavra. O nosso querido irmão Gessé, a irmã Carol, e eu não tenho costume de chamar as irmãs, mas é que a minha esposa chama ela de Carol e eu não sei qual é o nome dela. Ana Carolina, pronto, né? Aí vai que eu falo o nome errado aqui, né? Deus abençoe, né? Eles têm sido uma bênção de Deus, assim como o irmão Júnior também, a irmã Noemi. Deus seja louvado. Nós passamos um final de semana muito agradável juntos, choramos bastante, não é verdade? Choramos rios lá, e foi uma bênção de Deus. Na sexta noite já houve um culto ali na recepção do hotel, os irmãos louvando a Deus, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas. Foi um ambiente maravilhoso, foi um momento maravilhoso. E também na palestra que tivemos no sábado, não é verdade? Foi um momento ímpar, um momento realmente em que a presença de Deus estava ali. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Mara, com quem eu sou casado há quase 24 anos, tá? Quase, falta pouquinho já para 24. Mês que vem a gente faz 24 anos de casado. Temos 2 lindos filhos, o Lucas, nosso filho mais velho, que já é casado, já tem a sua vida, e também o Miguel, que eu acredito que está na sala. Os irmãos conheceram o Miguel lá, né? Profeta pentecostal Miguel, não é? Fala a verdade, não tem tempo ruim para o Miguel. Queridos, a todos os casais, Deus seja louvado. A todos os irmãos, Deus seja louvado. Eu estou aqui tomando um pouquinho de tempo, porque o pastor Júlio me deu muito tempo, então eu tenho que tomar um pouco do tempo para poder aí cobrir o tempo que tenho e dar certo nós pregar. Michel, Deus te abençoe.
junto com a irmã Eliette. Eles são os queridos também que moram no nosso coração. A gente teve aqui a primeira vez quando eles eram líderes dos casais e é sempre bom revê-los. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração para hoje e eu quero justamente falar sobre um tema que saltou ao meu coração. E o tema nessa noite, baseado nesse texto, é o seguinte: tudo o que você precisa, Deus já preparou. Tudo, exatamente tudo o que você precisa, Deus já preparou. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, se Ele já abençoou, já está pronto o que eu preciso. Eu só tenho que alcançar aquilo que Deus já fez. E aí, por isso que o pastor Júlio fez uma oração aqui, porque a gente alcança pela fé mesmo. Já está pronto, Deus já fez, tudo Deus já fez. Tudo Deus já fez. Ele não precisa fazer, Ele já fez. Você só precisa alcançar o que Ele já fez. E aí por que entra esse texto? Porque desde Gênesis, percebe que o diabo vem trabalhando na humanidade com algo chamado dúvida. A dúvida é desde o livro do Gênesis. A primeira coisa que o diabo fala quando se encontra com a mulher lá no jardim do Éden foi assim que Deus disse? Está tentando colocar ou lançar uma dúvida no coração dela. Ao longo dos anos e ao longo da história, você vai ver que sempre o diabo trabalhou com dúvida e ele nunca mudou a estratégia. A estratégia dele sempre é a mesma: que você duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. E para isso, ele utiliza de estratégias essas que nós precisamos ter percepção e entendimento, para pegar no ar e dizer, peraí, isso não vem de Deus, isso é algo do diabo soprando na minha mente, nos meus ouvidos, e eu vou repreender e entender que em Deus, no meu Pai, eu já tenho uma bênção que Ele preparou. Percebe que quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo chega e vai dizer para Jesus é, se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Dúvida? Se tu és o Filho de Deus. Mas espera aí, Jesus acabou de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, e quando ele sai da água, você vai ver que uma voz ecoa do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas agora o diabo está dizendo para ele, se tu és o Filho de Deus. Mas Deus já disse, este é o meu Filho. Mas o diabo está dizendo, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, eu preciso que você duvide daquilo que Deus tem, porque se você duvidar do que Deus tem, você não alcança o que Ele já preparou. Então há uma artimanha, porque desertos fazem parte da nossa vida e nós vivenciaremos eles cotidianamente. Percebe que deserto não é lugar de morada, mas deserto é lugar de passagem. Todos nós já passamos por um deserto, e quem não passou vai passar, isso é certo. Se você ainda não esteve lá, você vai passar por lá, isso é certo. E a diferença não é se eu vou passar ou se eu não vou passar, porque eu já sei que vou passar, ou eu estou passando, eu vou passar, ou eu já passei. A diferença é como eu vou passar. E como eu vou passar tem a ver com em quem eu acredito e no que eu acredito. Porque se eu tiver dúvida de quem Deus é na minha vida, eu vou passar pelo deserto e eu vou, quem sabe, morrer no deserto. Mas se eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele é o Senhor da minha vida, eu sei que Ele é o meu Criador, eu sei que Ele é o meu Redentor, eu sei que Ele morreu na cruz para me dar vida e vida com abundância, eu já sei disso, então eu vou passar por lá, e não é o lugar que vai denotar o meu final, mas é quem está comigo naquele lugar. Porque o importante não é a geografia do lugar onde eu enfrento, mas o importante é quem está comigo ali, e se eu acredito que Ele está. Como assim? Nós temos 2 discípulos a caminho de Emaús, depois que Jesus disse, eu vou ressuscitar ao 3º dia, espere em Jerusalém. Mas tem 2, pastor Júlio, que estão voltando para casa. Eles estão dizendo, já é o 3º dia, nada aconteceu, nós vamos embora. E eles estão indo embora, porque eles duvidaram daquilo que Jesus falou para eles.
Percebe o perigo da dúvida? Nós abandonamos alguns projetos por causa da dúvida. E um grande projeto chamado família, nós às vezes abandonamos por causa da dúvida. E nós não podemos abandonar ninguém da nossa casa por causa da dúvida. Eu contei lá no retiro, e eu volto a reiterar, porque essa igreja está muito cheia para eu deixar de contar isso. O Miguel, nosso filho do coração, que tem 8 anos, chegou para mim um dia desse, enquanto eu estava deitado na cama com ele, e perguntou para mim: ô pai, por que a mulher que me gerou na barriga, ela não me quis? Por que ela me abandonou? Eu sou ruim, eu sou mau, eu não presto? E aí você tem que explicar para o seu filho de 8 anos que não é isso, que Deus tem um propósito na vida dele. Eu lembro-me que ele encostou a cabeça dele no meu peito, eu abracei ele. Eu vou resumir aqui. E eu disse para ele assim: papai vai te dizer por que você está nessa casa. Você está nessa casa porque um dia Deus olhou da eternidade e amou você. E tanto amou você que disse: eu tenho uma obra extraordinária na tua vida. E eu comecei a liberar sobre ele uma palavra de afirmação e de propósito de Deus, e dizer para ele: você só está aqui porque Deus te escolheu, você só está aqui porque Deus te chamou, você só está aqui porque Deus tem uma obra grandiosa na tua vida, você é uma pérola preciosa na mão de Deus. E eu quero dizer para você: você está aqui porque eu sou teu pai. Oh, aleluia. E eu disse para ele, ele perguntando para mim: eu vou pregar, pai? Vai. Como o senhor prega? Muito mais. Eu vou onde o senhor vai? Não, em lugares que eu nunca fui você vai, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Ele disse: pregador precisa de Bíblia? Eu disse: precisa. E ele disse: então me dá a tua Bíblia para mim. E eu disse: dou. E amanhã o pai já pega a Bíblia do pai e dá para ti. Ele disse: não, mas tem que ser hoje. Chorando ele disse isso. Eu disse: então eu vou lá buscar. Busquei a Bíblia na estante, trouxe para ele, dei para ele, ele abraçou a Bíblia. E ele disse algo que me marcou. Ele disse: eu vou ser o que o meu pai disse que eu vou ser. Oh, aleluia. Porque não importa para mim as vozes paralelas que ecoam no meu ouvido, não importa para você o que o diabo tenta falar para você. O importante é o que o Pai já liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você é filho amado. Só que no meio de um ambiente difícil e de pressão, nós somos levados a duvidar. Duvidar do que Deus já disse, duvidar do que Deus já falou. E você pensa que é a última vez que o Miguel perguntou isso para mim? Não, eu sei que terá outras vezes que ele vai perguntar. E todas as vezes que ele perguntar, eu preciso confirmar no coração dele uma coisa: você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Deus nessa noite está dizendo para alguém: ei, não dê ouvido para aquilo que o diabo tem falado ao teu coração em meio ao deserto da vida, mas foque o teu ouvido e o teu coração naquilo que eu já disse para você. Você é meu filho, você é minha filha. Eu tenho prazer na tua vida, eu tenho prazer em você, na tua existência. Por que às vezes nós damos tanto ouvido ao que o diabo fala e esquecemos o que Deus falou? Percebe que Jesus vai dizer algo para ele? Quando ele disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele vai dizer: Jessé, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não se move pelo que sente, você se move por uma voz. Oh, aleluia. Às vezes você sente o vento forte, às vezes você sente o deserto escaldante, às vezes você sente angústias e aflições, às vezes você sente vontade de desistir, às vezes você sente vontade de retroceder, às vezes você sente um desânimo bater na porta, mas você não se move pelo que sente, você se move por uma voz: você é meu filho amado. O que Jesus está dizendo para o diabo é: ei, você chegou atrasado. Você chegou muito atrasado. Já tem uma voz dentro de mim que ecoa todos os dias: eu sou filho amado. Eu não vivo daquilo que tu me oferece, eu vivo da palavra do meu Pai. Só quem está aqui pode levantar uma das mãos aos céus um pouquinho. Levante.
Há um fortalecimento do céu sobre a tua vida agora. O Senhor está dizendo: eu libero uma palavra sobre a tua vida, e essa palavra é palavra de vida. Essa palavra é palavra de vida. Você já ouviu o que eu disse a você um dia? Ei, você já ouviu o que eu prometi para você um dia? E não é esse momento de tempo que vai fazer você retroceder, mas pela graça do Altíssimo que está dispensada sobre nós nessa noite, o Espírito de Deus que se move no meio da igreja está te dizendo: você tem um destino estabelecido. Você não é o que o diabo disse que você é. Você é o que o Pai disse que você é. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. 2 discípulos estão indo a caminho de Emaús, e chega Jesus do lado deles. Eles estão desanimados e eles já não acreditam em mais nada que Jesus falou. Que palavras são essas que vocês vão caminhando e trocando entre vocês? Tu não sabes? Como assim? Quais as palavras? O que eu acho lindo é Jesus chegar do lado e não dizer: sou eu, estou aqui. Jesus: não, vamos ver o que eles têm para dizer. Primeiro eu quero ouvi-los. Aí eles vão dizer: de Jesus o Nazareno. Peraí, já não é mais o Salvador, é o Jesus de Nazaré. Aquele que era poderoso em palavras, era um profeta que teve entre nós, mas já não é mais o Salvador. Porque eu estou duvidando de quem ele é, Michel. Jesus vai falando com eles e o coração deles vai ardendo. Nessa noite Jesus está falando contigo, dizendo assim: sou eu que faço o teu coração arder. Sou eu que faço o teu coração arder. Quando você está em um deserto, caminhando no caminho da decepção, como esses 2 discípulos, sou eu que faço o teu coração arder, me aproximando de você, quando ninguém se aproxima, quando ninguém chega perto, eu chego. Quando ninguém vai, eu vou. Quando você não tem esperança, eu chego. E a minha palavra traz a você vida. Nada mudou, o caminho é o mesmo, mas o coração está ardendo. Por causa do quê? Da palavra. De quem? De Jesus. Então não foque no deserto que você vive, foque na palavra que ele já liberou. Foi cantado aqui, ou foi dito aqui, um dia os discípulos estão no mar, o mar está revolto, Jesus não está no barco, ele está no monte orando. Ele desce do monte, chega na beira do mar, e não vai de barco, pastor Júlio. Ele vai andando sobre as águas. Tinha outros barcos ancorados ali, mas ele não vai, ele vai andando sobre as águas. Alguém já havia andado sobre as águas? Ninguém, mas ele vai andando sobre as águas. Vai chegando perto do barco, enquanto ele vai chegando perto do barco, os discípulos estão apavorados. Quando veem ele, não reconhecem que é ele, e pensam que é um fantasma. Às vezes Jesus chega e a gente pensa que é um fantasma, só que ele está dizendo: eu estou caminhando na tua direção. Eu vim para fazer aquilo que você não consegue mais. Você não tem mais força para remar, mas eu cheguei. Você cansou e o barco está quase afundando, mas eu cheguei. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Ele está caminhando sobre o mar da vida de alguém. Ele está caminhando sobre o mar da existência de alguém. E ele está dizendo: eu não sou fantasma, eu sou o teu Deus. Eu não sou alguém para você se espantar, eu sou alguém para você abraçar e convidar para entrar no barco. Oh, aleluia! O único que vai tomar a palavra e dizer se é o Senhor, então manda eu ter contigo sobre as águas, é Pedro. Aí alguém critica que afundou. Afundou, mas andou. Afundou, mas teve coragem. Porque se é eu no lugar de Pedro, eu não faria essa pergunta. Eu diria assim: se é o Senhor, então acalma esse mar logo, porque eu estou com medo dele.
Mas o Pedro, ele é ousado. Ele diz assim: se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Porque quando a gente sabe que é Jesus, o mar já não importa, o vento já não faz sentido, porque Ele é muito mais importante do que isso, e a voz dEle nos faz caminhar sobre as águas. Se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Eu estou sentindo o vento forte, mas eu quero andar sobre as águas. E Jesus olha para ele e libera uma palavra. Qual é a palavra que Jesus liberou para Pedro? Vem. Pastor Davi, vem. Ele não precisou elaborar uma frase de impacto gigante para impactar o Pedro. Ele só olhou e uma palavra dele foi o suficiente. A palavra é: vem. Eu não preciso de muita coisa. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de uma palavra. Uma palavra muda a sua história. Uma palavra muda o seu rumo, e a dúvida já não há mais. Quando Jesus disse vem, ele foi. A dúvida saiu. E ele disse eu vou. Ele pisou do lado de fora e ele começou a andar. Eu não sei quantos passos ele deu, porque a Bíblia não diz, mas uma coisa a Bíblia diz: e sentindo o vento, teve medo. Quando o vento bateu nele, ele ficou com medo de estar sobre as águas, e ele começou a afundar. Cuidado com algumas coisas que você sente, porque pode fazer você afundar. Mas enquanto você focar na palavra dele, você continuará caminhando sobre as águas. Agora eu volto ao texto que eu estava aqui ora falando com vocês. E diz que Jesus então é confrontado pelo diabo, mas na cultura judaica nós sabemos que acreditava-se que a voz do pai é que tinha autoridade de conferir destinos aos seus filhos. Então ele está dizendo: não me importa o que tu diga para mim, o meu pai já disse e eu continuo ouvindo o que ele disse. O destino na cultura judaica é liberado pela voz da paternidade. É a voz do meu pai que diz quem eu vou ser, não é a voz paralela que tenta aguçar no meu ouvido, mas é o que o meu pai já disse. E aí quando meu pai disse, não importa a classe social, o lugar que eu moro, não importa o recurso que eu tenho humanamente falando, o importante é o que o pai falou. E aí pode ser na frente da TV, assistindo o culto online, na oração em que é feita aqui, e eu digo assim: eu vou confiar na voz do meu pai. Mas você já foi no médico, já tentou de tudo e não deu. Mas o meu pai tem o controle de todas as coisas e está sentado no alto e sublime trono, e eu confio na sua voz e na sua palavra. Levante a mão. Você não é o que o diabo disse que você é. Você não é o que o diabo disse que você vai ser. Você é exatamente o que o pai disse que você é. O pai disse: você é meu filho. Eu tenho um pai, e se eu tenho um pai, eu confio nele. E aí eu preciso dizer algo aqui, porque quem me conhece sabe, eu prego às vezes 40, 50 minutos, 1 hora, sem problema. Mas quando eu sou comovido por Deus a liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém, eu preciso fazê-lo. E essa moça que está aqui na frente, eu acho que trabalha na mídia, né, querida? Tu trabalha na mídia. Ela corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, prestando atenção em tudo e tentando fazer o melhor para Jesus. O teu coração é um coração voltado ao Pai. Mas existem algumas coisas dentro de você que lhe causam dúvidas. E essas dúvidas geram medos. E Jesus nessa noite marcou esse encontro contigo para dizer: você é minha filha amada, eu tenho prazer na tua vida. Existem dedos que te apontam e te acusam de muitas coisas, mas eu sou teu pai e eu te digo: eu tenho uma obra extraordinária sobre a tua vida. Isso aqui é o começo daquilo que eu vou fazer. Não, continue fazendo com intensidade o que você está fazendo. Se entrega inteiramente, pode se entregar e fica tranquila, porque eu sou o teu Deus, que estou contigo no meio do deserto, para te dizer: tu és quem eu disse que tu és. Tu vai chegar aonde eu disse que tu vai chegar, e eu farei na tua vida aquilo que eu já disse que farei, diz o Senhor.
Orabachora carabandarabachara caramandahai. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Ser filho de Deus é saber que a nossa vida não é só de Jordão, quando o céu está falando, o Espírito está vindo e todo mundo está testemunhando que eu sou o Filho amado. Mas a nossa vida também é feita de desertos em que a voz do Pai continuará ecoando no nosso coração. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite, eu sinto um peso de glória aqui, que estão vivendo um momento difícil na sua vida, sim. E essa palavra é uma palavra de ânimo para você hoje. Eu costumo sempre, pela graça de Deus, fazer alguns momentos de exortação dentro das minhas mensagens que Deus me dá, mas nessa noite o Espírito de Deus está me conduzindo por outro caminho, e eu preciso liberar sobre você, porque é um ambiente de cura aqui hoje. Sim, esse ambiente é um ambiente de cura espiritual. Deus está falando com você e te dizendo: eu estou te conduzindo no meio desse deserto. O lugar é árido, a terra é seca, a dificuldade bate, você não sabe o que vai ser da família, dos filhos, da casa, mas você é a resposta de Deus para dentro daquela casa. Eu estou liberando essa palavra. Você é a resposta de Deus para dentro da tua casa. A tua família será impactada através da tua vida. Você é aquele que Deus vai usar. Você é aquela que Deus vai usar nessa hora para dizer para aqueles que estão à tua volta: há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Oracho negemandai, tergia sore queremadai, negamandorebia sere queremandai. Não importa quantos traumas você já viveu, o importante é que você é filho, você é filha. Não importa os caminhos que você já traçou, que está traçando, o importante é que você continua sendo filho e filha. Oh meu Deus, 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 recebe graça do céu sobre a tua vida e recebe graça do céu sobre você hoje. Eu encerro aqui com um escritor chamado Mark Twain. Ele diz algo que eu acho extraordinário. Ele diz que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o dia que descobrimos por quê. O diabo quer fazer o quê? Ofuscar o seu destino para que você não chegue lá, porque Deus já preparou o que você precisa. O texto diz que depois de Jesus ser tentado pelo diabo, o que aconteceu ao final? Os anjos Pastor Júlio, o senhor é um homem inteligente, um homem de Deus. A gente só serve aquilo que já está pronto. Os anjos não estão fazendo, eles estão servindo. Se eles estão servindo, já está pronto. Eu só preciso servir. Por isso que o tema da mensagem é: o que você precisa, Deus já preparou, já fez, já está pronto. Só que como é que eu não alcancei? É porque você ainda não alcançou as regiões celestiais. Porque Paulo vai dizer que toda sorte de bênção nas regiões. E para isso eu preciso tirar do meu coração a dúvida. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer o que Ele disse que vai fazer. E se eu disser para você que hoje, pode ser que você não pule, pode ser que você não grite, mas hoje aqui Deus está dizendo: eu estou mudando algo na tua vida. Eu disse lá e eu volto a dizer aqui: se você pudesse voltar ao passado e encontrar você lá, o que você diria para você? Claro, com todo respeito, como se Deus estivesse falando. Se o Júlio encontrasse o Júlio, que para mim é o pastor Júlio, para Deus é o Júlio. Se o Júlio encontrasse o Júlio no passado, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o que o Júlio de hoje diria para o Júlio de lá?
Porque talvez naquele momento você disse: eu não vou aguentar. Mas se você encontrasse você lá, o que você diria para você? Eu, se encontrasse eu no passado, diria: Arnaldo, não para, continua, porque vai dar certo. Ele já preparou o que você precisa. Por que eu estou falando isso? Eu encerro aqui. Porque quando Deus escolhe alguém, a opinião dos homens perde o poder de definir o seu destino. Quem tem poder para definir o seu destino é Deus. Então, por mais que o ambiente não seja propício, eu ainda continuo acreditando naquilo que Ele me disse. E eu sei onde vou chegar, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por fim se levantará ao meu favor. Eu encerro dizendo para você: a escolha de Deus não depende da sua capacidade, mas é da graça de Deus. Se fosse a minha capacidade, eu não estava aqui, a irmã Mara não estava aqui. A maioria ou todos não estariam. Mas nós estamos aqui por causa da graça dEle. A graça dEle te alcançou um dia quando ninguém te via. A graça dEle fez coisas na tua vida quando ninguém podia fazer. A graça dEle veio quando ninguém vinha. E o texto vai dizer que os anjos o serviram. Jesus se alimenta daquilo que o céu tem e não daquilo que o diabo dá. Por quê? Porque Ele colocou no seu coração a fé que eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, ainda que as coisas pareçam que não vai dar certo, eu continuo acreditando que vai dar. E eu libero essa palavra: Deus tem uma mesa no deserto para você. Deus tem uma mesa no deserto para você. Feche os seus olhos por 30 segundos só e diga: Deus, eu preciso de Ti no meio desse deserto. Diga: Deus, eu preciso de Ti no meio das minhas limitações. Deus, eu preciso de Ti porque eu sei que Tu transforma improváveis em instrumentos extraordinários. Deus, eu preciso de Ti porque no meio de tudo isso eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei nem para onde ir. Eu não sei que decisão tomar. Mas eu continuo confiando em Ti.